Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus. Que gostoso, não é? Depois desse domingo, não é? Voltar à casa do Senhor, mais uma oportunidade de continuar louvando e engrandecendo o seu nome, não é? Eu vou pedir a você que vá comigo ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou esperando. Amém. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui já. Capítulo 4, Evangelho segundo Lucas. Nós vamos do versículo 31 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. E todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. E na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-se e saia dele. E então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu então da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. E estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. E ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. E além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. E ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Até aqui, irmãos, fechem os olhos, nós vamos orar. Curve sua fronte em reverência ao Altíssimo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por nos trazer aqui neste lugar. Obrigado porque, pela Tua graça, Senhor, nós aqui estamos. Pedimos que o Teu Espírito fale conosco, Pai, a todos nós, que não sejam mais vozes de homens, Pai, mas a Tua voz a ser ouvida no nosso coração, é o que nós pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Eu estava pesquisando, não é, sobre festas do calendário judaico, e notei uma delas, a festa das colheitas, não é? Também conhecida como hoje festa do Pentecostes, e ela tem um nome bonito no hebraico, que eu não vou me lembrar não, é um tal de Shavô, alguma coisa assim, é perto disso. E eu fiquei vendo e reparando que ela é aproximadamente 50 dias após a Páscoa. E eu fiquei pensando, uau, quem sabe já não é tempo, não é, de que a igreja celebre aí esse tempo, não é, das colheitas e tudo mais. E aí eu fui fazer a conta de 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa foi no dia 9 de abril, não é? Sabe quantos dias deu, ou que dia caiu 50 dias depois da Páscoa? Domingo passado, quando nós celebramos a Deus ali, não é? E essa festa é a celebração pelos primeiros frutos, porque uma grande colheita haveria de vir, não é? Então louvado seja o Senhor, porque estão aqui os primeiros frutos de uma grande colheita que ainda há de vir, não é? E louvado seja o Senhor por isso. E no capítulo 4 aqui do Evangelho segundo Lucas, não é? Há uma narrativa do momento em que Jesus
sai do deserto, depois de ter sido batizado, e a Bíblia diz que pelo Espírito, então, ele é conduzido até o deserto, onde ele é tentado. Isso está logo no começo, não é? Do capítulo, no verso 1, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E aí vem o primeiro, não é, diálogo, o verso 3, o diálogo que é narrado: e o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu queria que você prestasse atenção que na tentação, não é, o diabo vai até Jesus, e a Bíblia diz que durante 40 dias ele foi tentado ali. As pessoas às vezes pensam que foram só essas 3 narradas, não é? Mas durante os 40 dias. E essa primeira que é narrada, o diabo traz ali uma questão, não é? Se você notar a pergunta ou a abordagem do diabo, ele vem dizendo: se és filho de Deus. Se, tem um se aí na frente, não é? Será que o diabo não sabe quem é Jesus? Será que ele não tinha ideia? Será que ele está em dúvida? Ou seria esse mais um joguinho? Que quando nós também, não é, diante de algumas situações, estamos lá achando que nós não somos merecedores, alguma coisa, e vem na nossa cabeça, né? Será que nós somos filhos de Deus de verdade? É o joguinho que o diabo faz, não é? E ele começa exatamente assim, veja aí no verso 3, não é? Se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Se és. E eu queria que você agora avançasse comigo até o versículo 41, que nós vamos ver que não há dúvidas de quem é Jesus, ou sobre a sua autoridade, o seu poder, não é? No verso 41, é o momento em que o demônio, não é, está ali dizendo, e ele está, na verdade, reclamando, ele está clamando, não é? E ele diz no verso 41, além disso, muitas pessoas saíam dos demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Não tem nenhuma questão de se é ou se não é. Então, será que o demônio sabe e o diabo não sabe? Claro que sabe, há um jogo aqui, não é? E quando o demônio sai gritando uma afirmação absoluta, correta, por isso que a Bíblia diz que até o diabo, não é, conhece e crê, porque aqui há uma afirmação direta, clara e objetiva do demônio, dizendo: tu és o Filho de Deus. Em outras palavras, tu és o Messias, tu és aquele que foi enviado, tu és o Santo de Deus, como o outro demônio também vai se manifestar na presença de Jesus. Agora, o curioso é a atitude de Jesus na sequência. Leia aí comigo o verso 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, Jesus, não é, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Jesus então interrompe aquele demônio, interrompe aqueles demônios que saíam gritando: tu és o Filho de Deus, porque os demônios sabiam quem era Jesus. E aí fica essa questão, não é? Mas por que ali Jesus repreende o demônio para que ele não fale essa verdade absoluta que o mundo precisa ouvir, não é? De que Jesus é de fato o Filho de Deus. Bom, para que a gente alcance essa questão, eu queria passar do verso 31 até chegarmos lá, tá bom? Vamos lá dar uma olhada nesse texto, naquilo que nós conhecemos aqui como a exposição do texto. No verso 31, a Bíblia diz assim, não é? Então ele desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. A Bíblia fala que Jesus vai então até Cafarnaum, e ele antes estava em Nazaré. Ele estava ensinando no templo, no lugar onde era a sua cidade, lá na sinagoga, e ele estava ensinando, como vai dizer ali o verso 18, não é? Ou melhor, o 16, ele diz assim: e ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus passou por Nazaré pregando a palavra de Deus, anunciando o reino dos céus, e agora ele vai, não é, para Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Pedro morava, onde ficava ali a sua família. No verso 31 nós vemos que ele chega lá e começa de novo a ensinar o povo. E o que é que Jesus está ensinando? Ele está ensinando, não é, exatamente as boas novas do reino, a chegada, não é, do Messias. E aí no verso 32, a palavra diz que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. E agora, meus irmãos, o povo diante de Jesus ali, lendo e ensinando, as pessoas ficaram todas maravilhadas pela autoridade com que falava o Senhor Jesus. Uma autoridade que não existia na altura, diante de sumos sacerdotes, de profetas, diante de todas aquelas pessoas que vinham e anunciavam, não é, a palavra do Senhor. Agora o povo, ao ouvir Jesus, ficava maravilhado, porque ele tinha autoridade. Essa autoridade, meu irmão, ela demonstra a divindade do Senhor, porque agora Jesus não está só anunciando a palavra, mas está dizendo às pessoas, não é, como elas devem viver, como elas devem observar Deus, e não apenas uma palavra escrita, não uma pregação talvez vazia, mas o anúncio da verdade do Evangelho. E as pessoas diante da pregação ficaram maravilhadas, não é? Porque nunca haviam ouvido antes alguém que colocasse, que dissesse essas palavras tal qual dizia Jesus. E no verso 33, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força. E aí tem por causa do microfone eu não vou tentar aqui interpretar o que deve ter sido alguma coisa assim, porque a palavra diz que aquele demônio gritou com toda a força, não é? Mas ele diz: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E aí olha o verso 35. Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Mais uma vez, Jesus repreende aquele demônio, não deixando que ele pronunciasse, não é? Que ele de fato é o Cristo, como aqui é anunciado. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Agora, todas as vezes, pelo menos que eu havia lido esse texto, meu irmão, eu sempre passei aqui, e o interessante é notar, obviamente, o Senhor Jesus ali repreendendo os demônios, ali manifestando o seu poder e a sua graça. Mas eu queria que você notasse uma coisa: o que é que fez aquele demônio se manifestar? Porque Jesus não foi lá impor as mãos para expulsar o demônio. Ninguém foi lá e disse: está endemoniado aqui, senhor. Estava babando até agora há pouco. Ele estava quieto lá. E podia ter permanecido quieto também, né? Mas em algum momento ele grita. A palavra diz no verso 33 ali, não é? Que na parte B, que um espírito imundo gritou com toda a força. E aí o grito dele, na verdade, é um clamor, que já não tem dúvidas com quem ele está falando. Ele sabe exatamente quem é que está diante dele, a autoridade suprema, o Filho de Deus. E aí o clamor daquele demônio é: o que é que aconteceu? Você veio para me destruir aqui? O que está acontecendo? O que é que fez aquele demônio se manifestar, meu irmão? A palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a autoridade da pregação da palavra genuína, e não de histórias, e não de movimentos e doutrinas vazias, mas a pregação da palavra de Deus. É isso que fez com que aquele demônio, não é, ali se manifestasse diante de Jesus e clamasse, porque não havia chegado o tempo
Porque veio me destruir e coisas assim, não é? E Paulo vai falar sobre isso também, meu irmão, na sua segunda epístola a Timóteo. Eu queria que você abrisse comigo lá, segunda epístola de Paulo a Timóteo, não é? No capítulo 2. Eu queria que você olhasse lá comigo. Olha aí o verso 22, né? Em diante. Segunda de Paulo a Timóteo, não é? Capítulo 2, verso 22. Olha só o que é que diz a palavra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo de Deus não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha só, o que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, não é? Obviamente, Timóteo, agora um pastor novo, está sendo ensinado pelo apóstolo Paulo sobre como deve se portar, ou proceder, evitar brigas, tumultos, e aqueles que são resistentes, porque sempre tem um, não é? Ou tem alguns, ou muitos, vai saber, mas sempre tem, não é? O que deve fazer? Pega a cabeça dele e chacoalha, tem que aprender. Mas a palavra diz que com paciência, com mansidão, não é? Tem que se ensinar, como diz aí no verso 24, não é? Ao servo de Deus não convém briga, mas sim ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Até aqui, na listinha, você está 100% em tudo? 80%? Paciente, né? Mas, tá bom, glória a Deus. Essas horas a gente dá uma fugida no olhar, tenta achar outra coisa. E aí a palavra continua dizendo que nós devemos corrigir com mansidão os que são de oposição, porque há um benefício com isso. Em ensinar o quê? É a palavra, irmão. Ensinar a doutrina verdadeira, ensinar acerca de Deus, ensinar acerca do reino, porque em o fazendo, no verso 24, né? Ou melhor, 25, há esperança que Deus conceda o arrependimento, para que aquela pessoa perceba o caminho e a conduta inadequada e vire esse caminho, não é? Se converta dele. Conversão é deixar o caminho que se ia e vai para outro, isso é conversão. Se arrepender, portanto, levando-os ao conhecimento da verdade. Conhecimento do quê? Através do arrependimento, porque ele foi ensinado com mansidão, com paciência, porque isso pode demorar um tempo, talvez não seja tão rápido, mas com paciência, não é? Porque há o benefício de que seja dado o arrependimento, que os leva ao conhecimento da verdade, e o verso 26, não é? Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade, porque estavam aprisionados pelo diabo para satisfazer a sua vontade. Mas agora, não é, através do arrependimento e o conhecimento da verdade, voltem o quê? A sobriedade. É como quem andasse com os olhos fechados, não é? E na sua imaginação muita coisa está acontecendo, mas quando abre os olhos, vê a realidade, volta à sobriedade. E com isso, escapem da armadilha que o diabo havia feito para aprisioná-los. Então a pregação da verdade, meu irmão, ela liberta.
A pregação do evangelho genuíno, ela traz exatamente este caminho do arrependimento, na esperança de que Deus conceda, não é, o conhecimento da verdade, para que sejam libertos. A libertação na pregação da palavra. E aqui o que acontece, não é, no início do texto que nós lemos, é que durante a exposição, na autoridade do nome de Jesus, o demônio se manifestou. E ele se sentiu ali agora, não é, repelido, oprimido. E o que está acontecendo aqui? Se não exatamente aquilo que Jesus anunciou na sinagoga em Nazaré, que eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Olha lá comigo no verso 18. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou a proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. O que é que Jesus está fazendo agora, nessa cidade aqui em Cafarnaum, se não exatamente isto que foi profetizado quase 700 anos antes por Isaías? Ele está libertando os oprimidos, através da pregação do Evangelho, pregação das boas novas do reino. E é isso que você e eu como igreja devemos fazer, irmão. Não vento de doutrinas e de um monte de oba-oba que a igreja tem e se envereda por aí, ora está a igreja preta, ora está a igreja rosa, ora está a igreja não sei o quê, e assim vai. Mas a pregação da única e verdadeira palavra, porque essa liberta, porque essa traz cura para a alma ferida. E aqui, meu irmão, eu queria que você prestasse atenção que ninguém foi lá impor a mão na cabeça daquele demônio. Jesus também não. Mas a pregação fez se manifestar aquele que estava sendo oprimido, não é? E ali o diabo, ou melhor, o demônio, diz lá, não é? E olha que interessante aqui que Lucas registra que foi um grito com toda a força. Agora pensa você, estamos nós aqui, não é? Geralmente no momento da palavra, geralmente, porque sempre tem o rebelde, né? É aquele silêncio, porque as pessoas estão atentas, não é? Imagina nesse momento, nesse silêncio, de repente vem um grito com toda a força. Ah! Não é? De repente vai ter um aqui que vai fazer igual aqueles gatinhos no teto, pelo susto. E com toda a força, a Bíblia diz que aquele demônio, não é, clamou. Ele foi ali, não é, diante de Jesus dizendo, não é, o que é que estava acontecendo, porque ele sabe muito bem quem é. É aí verso 35, Jesus o repreendeu dizendo, cale-se e saia dele. E então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu sem o ferir. E olha aí o verso 36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Porque até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. No início do capítulo, né, ou melhor, no verso 31, a palavra diz que todos, no verso 32, melhor, todos ficaram maravilhados, porque Jesus tem autoridade ao pregar a palavra. E agora, diante dessa situação, porque viram se manifestando o demônio. Sabe, meu irmão, não faz muito tempo eu estava almoçando com algumas pessoas, e, sei lá, qual o motivo, alguém foi falar de filme de terror. Eu não assisto, faz muito tempo, malemar assisto TV direito, né? Mas filme de terror não. E estávamos falando sobre filmes de terror. E alguém citou um que tem cenas de exorcismo, né? E aí a moça que estava sentada do meu lado, provocação, né? Provocação, o Edson, ela sentada do meu lado, ela falou, não é daquele jeito, né, igual do filme. Eu falei para ela, você nunca viu antes? É, sim. Aí ela olhou assim para mim com os olhos estatalados, vá. Né? Porque as pessoas não acreditam, irmão, não acreditam. Não é algo bonito de se ver, mas quem já viu, quem teve experiências com isso, vê, meu irmão, a violência com que se manifesta, não é, o maligno na vida das pessoas. E acha que a igreja está de brincadeira, de historinha, mas quando vê,
e que não é um teatro, porque conhece aquela pessoa. Uma coisa você vê na televisão, esses midiáticos que exploram a fé das pessoas e ficam lá, que aí você fica lá, aquela coisa horrorosa lá, que não tem nada a ver, não é? E aquilo lá em muito tem charlatanismo. Agora, quando você vê alguém que você conhece, que você sabe de onde veio, que não tem motivo nenhum para ficar ali fazendo teatro, não tenho dúvidas que a pessoa se assusta. Ela fala, crê em Deus, Pai. E se era ateu, né? Meu Deus! Aí descobre Deus, né? Se era ateu, ou se era à toa, não é? Agora, diante daquele momento em que estava muito provavelmente aquele silêncio, porque se você conhece o judeu, não é? Você sabe a reverência que eles têm diante da palavra de Deus, e estava aquele silêncio, e ali sendo exposta a palavra, grita aquele demônio, e aí todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí Jesus vai lá e diz, cale-se e saia desse homem. Sem show, sem nada, não é? Sem aquele mundaréu de coisas, não é? Só deu a ordem. E a Bíblia diz que o demônio lançou aquele homem no chão e saiu, porque obedeceu. E aí vem agora as pessoas que já estavam maravilhadas com a autoridade do Senhor. E aí vem o verso de número 36, dizendo que todos ficaram admirados. Admirados. E por que ficaram admirados? Eles diziam uns aos outros, que palavra é essa? Que palavra é essa? Porque até aos espíritos imundos ele dá ordens, e com autoridade e poder. Maravilhados com a autoridade, e agora admirados que a autoridade também manifestando poder. E com poder ele dá ordem, e eles saem, e por isso a sua fama, não é, se espalhou por toda a circunvizinhança, como diz aqui a palavra. Ora, meu irmão, agora vem não só a autoridade que Jesus manifesta, mas vem o poder com o qual ele manifesta a palavra de Deus, dando ordens, e o demônio sai, não é? E aí nisso nós notamos a soberania que tem o Senhor Jesus. Se você estudar a epístola aos Hebreus, você vai ver ali a manifestação. Aquilo ali é um tratado demonstrando a soberania do Senhor Jesus. A palavra diz lá no capítulo 1 de Hebreus, siga lá comigo, meu irmão. Hebreus no capítulo 1. Veja aí o verso 3. Que epístola tremenda é essa, irmão? Se você ainda não estudou, eu recomendo fortemente. Haja coração, que coisa maravilhosa estudar Hebreus. Capítulo 1, verso 3. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Olha, que rápido. Verso 3, olha só o que é que diz, falando sobre o Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas, ou como está na Almeida Revista Atualizada, com sua palavra de poder. E olha só, ele sustenta todas as coisas, todas, o universo, a vida, tudo é sustentado pela palavra de poder do Senhor Jesus. A Bíblia diz que por meio dele todas as coisas foram criadas. E agora não só criadas, mas sustentadas por sua palavra de poder. E volta lá para o capítulo 4 de Lucas. Não deixa fechado não. Bendito seja Deus, porque alguém inventou essa cordinha. Aleluia. Né? Deixa a cordinha aí em Lucas, no capítulo 4. Se você não sabia que tinha uma cordinha na sua Bíblia, hoje é a noite da revelação. Oh, glória, obrigado, meu irmão. Ministério da Água. Olha lá no capítulo 4, no verso 36 de novo. A Bíblia diz, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Ora, que palavra é essa, senão a palavra que sustenta todas as coisas, irmão? É a palavra que tem autoridade e tem poder. É soberano este que está falando, sobre tudo e sobre todos. Ora,
o mestre desse demônio, não é? Lá no deserto disse: se é o Filho de Deus, não é? É aquele joguinho. O demônio não está jogando, não. O demônio, na verdade, bateu aquele frio na espinha, se é que demônio tem espinha. E ele falou: oh, por quê? E Jesus falou: cale-se e saia. E todos ficaram admirados, dizendo: que palavra é essa? Ora, que palavra é essa? Senão a palavra soberana, que não só repreende demônios, mas Jesus também repreende natureza, enfermidade, todas as coisas. A sua palavra é a palavra de poder, que sustenta todas as coisas, meu irmão. Ao ler essas palavras que nós estamos lendo, ao ver essa experiência que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, alguém pode pensar: bom, isso não tem mais relevância para os nossos dias. Será que não? Será que nós servimos a alguém que não tem poder suficiente? Ou será que a sua fama era naquele tempo? Ou será que nos dias de hoje a sua palavra continua poderosa, sustentando a nossa existência hoje e há de sustentar na eternidade, quando Ele voltar? Sabe, meus irmãos, diante de tudo isso, algumas pessoas ficaram maravilhadas, outras admiradas, mas há quem se perca diante de tudo isso e pense que Jesus ali não sabe muito bem o que está fazendo. Algumas pessoas diziam que ele estava meio fora de si, que ele não tem controle sobre as coisas, que ele não tem controle de si mesmo. Em Marcos, no capítulo 3, no verso 21, não precisa abrir não, bota aqui corta para mim. Põe aí. Heitor. Marcos 3, verso 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Está falando de Jesus. Tem quem pense que Jesus estivesse fora de si. Agora olha o 22. A maluquice deste povo continua. No verso 22, os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, porque é pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então, de um lado, meu irmão, tem aquele que foi iluminado pela graça divina, seus olhos foram abertos e contempla a graça diante dele, contempla quem está diante dele, o Rei de toda a glória. Agora tem outros que pensam que Jesus foi uma pessoa fora de si, que de repente fez o que fez porque tinha o diabo, Beelzebu, não é? Por trás de todas as coisas, manipulando para que acontecesse. E eis agora um povo que, admirado, diz: que palavra é essa? Porque até aos espíritos imundos ele dá ordem e eles obedecem. Ora, por que obedecem? Porque é o soberano, meu irmão. É o Rei de todo o universo quem está falando. E aí talvez você, não sei se dá uma bugada na cabeça, porque o ponto alto de ser demônio é a rebeldia, não é? Porque demônio foi rebelde. Se manifestou, se rebelou, pulou fora, falou: não quero servir a Deus, não tenho nada com Deus. E por que obedece então? Na rebeldia. Que poder é este que vai além? E aí, meu irmão, é importante que você veja que tem duas coisas, não é? Existe a vontade de Deus manifestada de maneira moral, e nós encontramos na sua doutrina, nós encontramos na lei expressa a moral do Senhor, não é? Onde ele diz que nós não devemos matar, que nós não devemos, não é? Tantas coisas que são postas ali, roubar, não devemos levantar falso testemunho. Esse é o aspecto moral. E diante destes, muitos demônios, não é? Ou os demônios, melhor dizendo, se rebelaram, se manifestaram contra essa vontade do Senhor. E aí, muitos de nós da mesma maneira, não é verdade? Muitos de nós aí dá uma esquecida do contexto moral, daquele que é o padrão universal, que é o Senhor, não é? O padrão de moralidade não é o que o mundo diz que é certinho, o que é erradinho. O padrão de moralidade, meu irmão, está gravado em mim e em você. Está no DNA que Deus pôs em mim e em você. E o padrão de moralidade é o Senhor. O
padrão universal para todos nós. Mas existe uma outra vontade de Deus, e essa é a vontade soberana. Diante dessa, irmão, todos obedecem. É a soberania do Senhor, manifestada agora aqui diante de todos nós, nesse texto, onde Jesus dá a ordem e eles simplesmente obedecem. E aí vem o verso 37, não é? E a sua fama espalhava-se por toda a região circunvizinha. Bom, se você prestou atenção naquele texto que Jesus leu em Nazaré, falando sobre o texto de Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele disse: eis que esse dia chegou, eis que de quem se falava sou eu. E o que ele estava anunciando para todos ali? Eu sou o Messias. Como é que aquela turma recebeu Jesus? Chegou o Messias. Aleluia. Se estivesse na igreja pentecostal, né? Como é que faz lá? O Keverson que imita lá, né? Chegou, aleluia. Eita glória, aleluia. Foi assim que receberam Jesus? Não, a palavra diz que levaram ele a um precipício. Foi um tumulto tão grande quando ele disse que era ele o Messias, e que aquelas pessoas diriam para ele: vai chegar o tempo que vocês vão dizer para mim, você não é o Todo-Poderoso? Sara a você mesmo, não é o médico aí? Cura-te a ti mesmo. E aquelas pessoas no alvoroço levaram Jesus até o precipício e queriam lançá-lo de lá. Só que não deu certo, porque não era o tempo. Não são as pessoas que foram lá e mataram Jesus, mas a palavra diz que ele mesmo entregou a sua vida. Ninguém a tira de mim, disse Jesus, mas ele voluntariamente deu, no tempo certo. E não tinha chegado esse tempo. E agora, todas as pessoas, não é? Verso 37, a sua fama se espalhou por toda a região. E aí no 38, Jesus deixa a sinagoga e vai até a casa de Simão. E quando ele chega na casa de Simão, a sogra de Pedro, não é? Ela está enferma, está febril. E aí a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Verso 39, estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Note que o verbo que é usado aqui pelo evangelista Lucas é o mesmo que foi usado contra o demônio. Jesus repreendeu o demônio e Jesus repreendeu a febre. E de alguma maneira ali, não é? A febre alta deixou aquela mulher a ponto de que ela se levantasse imediatamente e passou a servi-los. Então a palavra de poder do Senhor Jesus, ela não só se manifesta diante, não é, do mundo espiritual, na ordem aos seres celestes, não é? Mas também as doenças e enfermidades estão submissas, não é? À autoridade do Todo-Poderoso, soberano. E ali ele repreende a febre e a febre deixa aquela senhora. Ora, o que Lucas está descrevendo aqui, meu irmão, é exatamente o que Jesus disse acerca de si mesmo, que ele era o Messias. E ele está dando os sinais do seu messianato, de que todos os seres celestiais, não é, respondem e obedecem, porque ele é o soberano. As enfermidades também agora obedecem, porque é ele quem dá as ordens, não é? E aí no verso 40, olha só, ao pôr do sol, porque alguém pode pensar, bom, legal, né? Repreendeu um, repreendeu dois, tem um poderzinho, né? De repente acaba a pilha, acaba a bateria de Jesus, aí não dá mais. Ao pôr do sol, tudo bem aqui? Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou. Então, não é só a febre, não é só a lepra, mas esse é aquele que tem a palavra de poder para dizer à tempestade, pare, ela para dizer ao mar revolto, e ele para dizer ao Lázaro, Lázaro, saia para fora, e ele sai. Esse
não é? É o que tem a palavra de poder. E aqui a Bíblia está dizendo que vários tipos de doenças foram, não é, trazidos até ele, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. E aí no verso 41, não é? E além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus naquele dia, não é? Ali libertou, a Bíblia não diz quantas, mas um grande número de pessoas que tinham problemas ali de possessão demoníaca e muitos tipos de doenças, não é? Foram curadas pela imposição de mãos daquele que é o Todo-Poderoso. E aí chegamos no versículo 41, onde começamos, não é? Que era exatamente essa questão. Ora, por que Jesus ele chega até ali e repreende aqueles demônios para que eles não soubessem, para que as pessoas não soubessem, para que não se falasse que ele é o Cristo? Se ele é o Cristo, se ele é o Filho de Deus, e ele mesmo se anunciou dessa maneira. Bom, Jesus responde isso, não é, um pouco mais à frente, no capítulo 9. Eu queria que você seguisse comigo lá. No capítulo 9, no verso 20. Capítulo 9, no verso 20. Se você se lembra dessa passagem, né? Tem até uma música da Nívia Soares: Tu és o Cristo, Filho do Deus. Yes, muito boa. Vamos ler do verso 18 em diante. Certa vez Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, que então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Olha como o pessoal é meio, né, dividido nas opiniões e meio perdidão assim, né? E aí Jesus, tá bem, o gospel, o ibope gospel, não é? Verso 20: E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Aí vem Pedro: És o Cristo de Deus, não é? Na versão aqui em Lucas. E o verso 21: E Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Agora, por quê? Nem os demônios e agora nem os seus discípulos. O verso seguinte ele responde: E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então há um motivo para que essa notícia não se espalhasse, porque haviam muitos acontecimentos que seriam realizados para que todos pudessem olhar e entender que este é o Messias, este é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, eu acho que você já sabe. Cristo é a palavra grega para Messias, não é? Do hebraico, e ela significa o ungido, o escolhido, não é? Ou Messias, que é exatamente essa função que Jesus tem. É um título e não é o sobrenome de Jesus. Não é Jesus da Silva de Cristo, né? Mas é o título de Jesus. E agora aqui ele explica por que ele segura, porque ainda tem muito sofrimento que ele tem que passar, tem a rejeição que tem que acontecer, não é? Como ele diz ali no verso 22, rejeitado pelos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, sendo morto e ressuscitado então ao terceiro dia. Então esse é o motivo pelo qual ele repreende os demônios e os discípulos. E o que isso tudo tem a ver, não é, com o nosso tempo, os nossos dias agora? Ora, meu irmão, se não tudo. Porque naquela época os acontecimentos estavam, não é, acontecendo. Acontecimentos acontecendo. Mas já são agora acontecimentos que já aconteceram. Entendeu? E essa é a primeira vinda do Senhor Jesus. Ele veio, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, deixou toda a sua glória e se humilhou, fazendo-se como um de nós, eu e você. E ele veio para passar por todo esse sofrimento, veio para morrer na cruz, veio para passar por tudo isso. E durante o seu período de vida aqui,
ele curou centenas de milhares de pessoas, a gente não sabe quantas. Os evangelhos narram várias situações. Ele expulsou demônios. Você deve se lembrar daquele do Gadareno, não é? Que ninguém queria ir para lá. E aí Jesus fala: não, eu vou passar por lá, porque tem obra para ser feita ali. É plano de Deus, é propósito do Senhor. Essa é a primeira vinda. E o que se manifesta na primeira vinda? Senão os sinais daquilo que é a pregação do reino dos céus. Tem alguém que já está no céu aí? Levante a mão quem é alma penada. Tem alguém aí que não está aqui de verdade, que é uma ilusão de ótica? Não, né? Você está aqui. Mas nós já somos cidadãos do reino, como diz a palavra. E o que é isso? Quer dizer que eu já faço parte por Cristo, pelo sacrifício na cruz, pelo seu sangue, eu fui tornado cidadão do reino dos céus. Como ele disse para Nicodemos, não é? Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai ver o reino. Portanto, o reino não é um lugar que a gente entra, mas é um lugar que a gente nasce lá. Você é brasileiro porque você nasceu em território nacional do Brasil, certo? Se você tivesse nascido no Paraguai, você não era brasileiro, você era paraguaio. Hã? É o quê? Quem nasce em Zimbábue é zimbabueense, eu sei lá como é que fala, não é? Mas nós nascemos do Brasil, nós somos? É o quê? Aleluia, acompanhou o raciocínio? Agora, aquele que nasce no reino é cidadão do reino. Então tem que nascer de novo para ser feito cidadão. E este novo nascimento é pela obra da primeira vinda do Senhor Jesus, pela obra da cruz, que consuma toda a sua obra. Por isso, Paulo já diz que nós já somos cidadãos do reino, mas não estamos lá ainda. Mas nós já desfrutamos das benesses de sermos feitos filhos de Deus e filhos por adoção. Mas nós estamos entre um período de acontecimentos, entre a primeira vinda do Senhor Jesus e entre a segunda. Jesus não voltou ainda, mas ele voltará. A sua palavra diz que ele voltará. E a palavra é digna de crédito, porque a sua palavra sustenta o universo. Que palavra é essa? Senão a palavra do soberano, que ele disse que ele volta. E ele volta para nos buscar. Então nós estamos entre duas situações, dois eventos: a primeira vinda e a parúzia, como é conhecida, não é? A segunda vinda do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no meio dessa coisa. E este tempo aqui a Bíblia chama de fim dos tempos. Este é o tempo do fim, que foi inaugurado, não é? Ou começou ali a partir de Cristo. Este é o tempo do fim. Esse é o ano aceitável do Senhor, que foi anunciado pelo Senhor Jesus lá naquela sinagoga em Nazaré. Nós estamos aqui. Amém, pastor? Entendi. O que isso tudo tem a ver? Tem a ver que os sinais que Jesus fez é para indicar como é a vida do cidadão do reino lá nos céus, onde não tem morte. Lázaro sai para fora, ele tem poder sobre a morte. Onde não tem doença, porque onde pôs a mão Jesus, as pessoas foram curadas. Onde não tem espírito imundo, porque na sua palavra de poder, ele dá ordem e os espíritos imundos saem. Onde não há sofrimento, não há ranger de dentes, mas é lá, não é agora. E eis aí a grande questão, que nós estamos no meio destas coisas. Porque nós estamos vivendo um tempo, não é? Em que sobrevêm dificuldades na minha vida e na sua. A não ser que você tenha sido isento, não é? Mas há quem conviva com doenças. E que tem orado e tem clamado há sei lá quantos anos, ou a vida toda, por uma cura. E talvez essa cura não tenha sido manifestada ainda. Não estou dizendo que não há de acontecer, mas ainda não aconteceu. Há quem esteja vivendo um tempo de sofrimento e está clamando a Deus: por que eu estou sofrendo dessa maneira? Sendo que Jesus disse de si mesmo que ele, não é, era para segurar ninguém falar que ele é o Cristo, não é o Messias, porque na ideia daquelas pessoas, o Messias é um rei poderoso, é um rei que vai subjugar todos os inimigos, não é, ali reinos vizinhos e tudo que se levantasse contra Israel. Mas não tinha no pensamento daquelas pessoas a cruz, porque a cruz é algo que é fraco,
é um Deus fraco que passa pela cruz e morre? Que coisa de um Deus fraco é essa? Porque eles não haviam entendido, por isso ficavam maravilhados ao ouvirem Jesus pregando. E admirados ao ver não só a sua autoridade, mas também o seu poder. Mas a ideia da cruz não casava com o messianato. É como muitas pessoas dizem hoje: o meu Deus não faz essa coisa não. Está faltando Bíblia, né? Aos irmãos que participam às terças do estudo, eu lembro de ter citado um cantor famoso, entre músicas, ele dizendo: olha, porque eu acredito que Deus não atribui sofrimento a alguém. E eu estava dizendo aos irmãos, vixe, eu não sei que Deus que ele está falando. Porque a Bíblia diz muito claramente sobre Paulo, por exemplo, não é? Em que no momento em que ele vai levantar aquele que vai orar para tirar a sua cegueira, não é? Ele diz que importa que ele aprenda a sofrer pelo meu nome. Ora, este é o Deus da Bíblia, não o Deus que aquele homem estava falando. Por isso é tão importante, meu irmão, que estejamos atentos, não é? E nós estamos vivendo este período de tempo, e que às vezes as pessoas olham e dizem: mas por que eu estou sofrendo tanto assim, sendo que Deus, olha quantos milagres Ele fez? E Jesus continua a operar milagres nos dias de hoje. Existem vários que são testemunhados, mas são todas as pessoas nesse Brasil inteiro, ou pelo menos nessa comunidade inteira, que já foram curados? Ou há quem conviva com doenças até o dia de hoje? É porque não tem fé? É porque não tem orado direito? Ou será que é porque Jesus trouxe na sua primeira vinda sinais de como seriam lá, para que a gente aguardasse ansiosamente para que quando chegasse esse tempo nós vamos viver exatamente isso, sem dor, sem morte, sem pecado, sem nada. Agora, o que é que Ele curou? E isso Ele já fez para todos aqueles que estão em Cristo. Ele curou a pior das doenças que nós tínhamos: a escravidão do pecado. O problema que todo ser humano tem e precisa ser resolvido, mas por si só ele não consegue. Mas Cristo resolveu por todos aqueles que agora creem no seu nome. A Bíblia diz em Colossenses no capítulo 2, eu queria que você fosse comigo até lá. Colossenses no capítulo 2, versículo 14. Olha o que é que diz a palavra. Vamos ler do 13 em diante. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, mortos por causa do pecado dessa doença que traz morte, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Verso 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que se achava que era uma das maiores vergonhas de Jesus é o seu triunfo, é a sua vitória. E a Bíblia diz que Jesus pregou o meu e o seu pecado, essa doença que nos trazia a morte, na cruz. Por isso a palavra diz que já não há mais condenação em Romanos sobre todos aqueles que estão em Cristo, porque foi pago. Não porque Deus esqueceu, deixa para lá. Não, teve pagamento. Foi o sangue do seu Filho. Jesus curou a todos nós dessa doença terrível. Todos aqueles que estão em Cristo agora vivem, meu irmão, as benesses de serem feitos filhos de Deus. Mas pastor, tudo bem, mas eu continuo tendo doença. Semana passada eu estava meio funga-funga com o nariz, né? Estava meio remelento, estava toda hora... Ela descia e subia, descia. Vai falar que você nunca fez isso na vida. Olha para mim aqui, rapaz. E a linguinha? Não? Isso não, né? Pelo amor de Deus, irmão. Mas as doenças continuam vindo, pastor. E continuam vindo opressões. Tem situações, não é? Teve uma vez que eu estive com a Tanica na casa de uma pessoa, nós fomos visitar. Meu irmão, você sente no peito a opressão. Você sente no peito aquela coisa oprimindo ao entrar na casa daquela pessoa, aquela coisa apertando assim.
Não tem poder aí demoníaco fazendo ainda, não é, ações e operando aí, oprimindo pessoas? Claro que tem. Agora, o que é que mudou então? Ora, mudou que as doenças vêm, essas situações vêm, a opressão vem, só que agora em Cristo, Deus transforma tudo isso para o seu bem. É o que diz a sua palavra, não é? Em Romanos, no capítulo 8. A palavra diz que agora todas as coisas, não é, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, antes de voltar a São Paulo, quem não conhece um pouco da minha história, até mais ou menos os 11 anos da igreja, não é? Eu estive por aqui, eu fui para o interior de São Paulo, passei 4 anos lá e voltei. Esses 4 anos em que eu estive lá, irmão, eu passei por muita coisa. E eu tenho certeza que você também na tua vida passou por muita coisa, não é? Mas durante essas muitas coisas que foram muito difíceis, bem difíceis mesmo, um tempo muito complicado, um dia, pela graça de Deus, eu testemunho para você todos eles, em que no coração a gente clama: por que, Deus? O que é que eu te fiz? Por que o Senhor permite essas coisas? Quando você pergunta desse jeito, você ouve alguma resposta? Ou geralmente é como é comigo, aquele silêncio que deixa a gente até surdo, né? Mas 4 anos depois, na verdade mais do que 4, porque eu já estou há mais de 1 ano aqui. O que é que está chacoalhando a cabeça, mulher? 3 anos e meio. Arredondando vai para 4. Glória a Deus pela esposa que me deste. Depois de todo esse tempo, irmão, hoje eu consigo, em partes, entender por que Deus me levou até lá. Agora faz mais sentido do que no dia da coisa toda acontecendo. No ápice em que o clamor era: mas por quê? O que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu fui abandonado, eu estou esquecido, eu vou morrer aqui. Mas o tempo passa, irmão, e a gente vai aprendendo a verdade da palavra de Deus, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Na hora da dor, aquela coisa não parece nada gostosa, e não parece fazer proveito nenhum para a minha vida e nem para a sua. Mas depois, o coração desenvolve uma confiança, um conhecimento acerca de Deus, que não é de ouvir falar e de ouvir o testemunho de tal fulano, mas é viver uma experiência com Deus, é outra coisa. E Deus vai nos trazendo, não é, novas experiências, vai fazendo com que a gente dê, não é, passos rumo à nossa pátria celestial. Não mais com aquele coração de menino, com aquela cabeça eufórica de quem acha que sabe tudo, mas vai sendo moído, vai sendo quebrado, para ser reconstruído à imagem do nosso alvo, o varão perfeito, Senhor Jesus. Então, meu irmão, esse tempo aqui, pode ser que a gente seja curado de muitas coisas, pode ser que não. Pode ser que aquilo que está doendo e está oprimindo passe, pode ser que não. Se você tiver curiosidade, vai ler o capítulo em Hebreus, que é o 11 ou 12, agora me confundo, é o rol da fé, onde se descreve ali os heróis, não é, bíblicos da fé. Fala sobre Abraão, fala sobre Sara, fala de Abel, e a Bíblia vai descrevendo ali todos aqueles homens e mulheres que tiveram ali na sua vida a manifestação da fé. Na sequência, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: que muitos foram livrados do fio da espada. Oh, glória! Se você estivesse numa igreja, não é pentecostal, e não tem problema nenhum que não esteja, irmão, porque aqui nós cremos no poder de Deus também. Você pode dizer: glória a Deus porque eu fui liberto do fio da espada. Glória a Deus porque eu enfrentei o vale da sombra da morte, mas Deus de lá me tirou. Glória a Deus! Na sequência desse versículo diz que outros tantos não foram livrados do fio da espada. Não foram. Por isso eu digo a você, irmão, esse tempo não é o tempo em que nós vamos ver, não é, todas essas coisas se manifestando, porque esse tempo vai chegar na segunda volta de Jesus. Ali, meu irmão, eternamente. Não tem mais morte, não tem dor. Agora aqui é tempo de glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio às aflições, porque todas as coisas, e quem está dizendo não sou eu, é a palavra, e aqueles homens disseram: mas que palavra é essa? É a palavra daquele que segura todas as coisas, sustenta tudo com a sua palavra de poder. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu
propósito. Quem é esse homem, irmão? Senão aquele que tem poder sobre tempestades, sobre a natureza, sobre enfermidade, sobre demônios, sobre todas as coisas. Por isso, para todos nós que vivemos neste século, século 21, certo? E aqui eu sou do século passado, então eu não faço as contas direito. Para todos nós, meu irmão, não importam as situações, porque elas corroboram para o nosso bem. Então, quando vem a opressão, quando vem a doença, a gente deve sim dar glória a Deus, porque isso, de alguma maneira, que a gente não entende, vai promover o bem na nossa vida, na nossa família, vai juntar as pessoas, vai tirar aquela inimizade que existia. Eu não sei o que acontece, porque Deus opera em cada um, em cada família, na história da humanidade, de uma maneira em que Ele, na sua sabedoria, na sua justiça, manifesta graça e graça sem medida sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, eu queria te convidar a se colocar de pé.